quem pensa para falar, quem pensa para digitar, é mais inteligente emocionalmente, ou está sendo. A raiva pode levar você para o ódio, que é o sentimento, o rancor, para a inveja. O medo pode levar você para o trauma, para o pavor, né? Para uma síndrome do pânico. Um cérebro preguiçoso, medroso, que se torna pessimista, que persegue o defeito alheio e foge da própria mudança. A felicidade depende da sua autopercepção, para que você possa perceber os outros, para que você possa entender, mesmo sem concordar. Então, ou você muda, ou o mundo muda você. E nesse caso, se você não muda, a tendência é que mudem você para pior. A felicidade está na autoestima, está na autopercepção, está na capacidade que todos têm, mas não lutam sempre para mudar, para evoluir. Oi, gente! Delícia a gente estar aqui com o nosso jeito de ser e hoje eu vou direto com uma pergunta. Quem aí quer ser feliz? Eu quero. Pois é, só que a gente mesmo se sabota muito, né? A gente mesmo enfia os pés pelas mãos e atrapalha o caminho da nossa felicidade. Sabe o que muitas vezes falta, gente? Inteligência emocional. Porque a gente vai fazendo as coisas e a gente muitas vezes se descontrola, faz o que a gente disse que não ia fazer e a gente se organiza, mas faz errado. Se a gente tivesse inteligência emocional, a vida seria muito mais fácil. E com certeza seria muito mais fácil a gente conseguir a nossa felicidade. Em todos os âmbitos, tá? Emocional, profissional, pessoal, tudo. Então, para conversar sobre isso, inteligência emocional, eu convidei um neurocientista. O cara é fera. E o papo foi bem bacana. Acho que vocês vão gostar. Fábio Nemer. Vamos conversar? Não posso esquecer de fazer meu pedido de sempre, né? Gente, por favor, se inscrevam no meu canal, curtam os meus vídeos e comentem. É muito importante pra gente que faz os vídeos no YouTube que tenha esse engajamento. Sabe por quê? Porque o YouTube vê que vocês estão gostando. É bom pra mim, pro crescimento do meu canal. Entendeu? Aff, Maria, ou eu tenho que repetir a mesma coisa sempre. Vamos conversar com o Fábio Nemer, vem. Fábio Nemer, que honra te receber aqui no Jeito de Ser. Muito obrigada. Esse neurocientista maravilhoso, estudioso, sabe tudo. Gente, muito obrigada. É uma honra para mim estar no seu programa e, assim, é muito importante a gente poder compartilhar conhecimento. Realmente, obrigado pelo elogio, mas, assim, a gente aprende ensinando, né? Então, falar no seu programa é uma forma de eu aprender, né? Porque eu tenho que adequar os conhecimentos à sua realidade, ao seu público. Eu estou à disposição. Oba! Então, vamos começar que a gente tem muita coisa para falar. Então, eu dei uma pesquisada para poder conversar um pouquinho com você. A neurociência, eu entendi que é o estudo científico do sistema nervoso, né? Sim, e depois de muitos estudos, descobriu-se que é possível saber como que as emoções se processam aqui dentro do cérebro humano. Exatamente. Aí, depois disso, veio o conceito de inteligência emocional. E aí eu queria começar a conversar com você. O que é inteligência emocional? A primeira base da inteligência emocional, Monique, é o equilíbrio entre o medo e a raiva. São exatamente os processadores de medo e raiva, igual a gente tem processador de áudio, de vídeo. No cérebro, as emoções são processadas todas através de hormônios, mas o medo e a raiva têm uma área específica porque são emoções primitivas relacionadas à nossa sobrevivência. Então, elas ativadas, elas podem fazer com que haja o sistema de fuga ou ataque, né, em ação. Então, a fuga é o medo, o ataque é a raiva. Então, se você tem um equilíbrio entre o medo e a raiva, você tem uma dose menor do hormônio que todo mundo conhece, que é a adrenalina, e a partir do momento que você baixa a sua dose de adrenalina, você abre a porta para outros hormônios para que você possa pensar antes de falar, por exemplo, ao invés de falar para depois pensar. Então, quem pensa para falar, quem pensa para digitar, é mais inteligente emocionalmente, ou está sendo. Porque, na verdade, a inteligência emocional, a gente tem que persegui-la o tempo todo, porque ela foge da gente o tempo todo. Então, ele chama de uma emoção planejada, enquanto as outras emoções, que são 6, são emoções
imediatas, quase instintivas. Das emoções é que vêm os sentimentos. Porque depois eu quero perguntar quais são essas 6 emoções. Medo, raiva, as principais, tá? Depois, alegria, tristeza. Aversão, que em inglês a gente chama de disgust, mas em português a gente usa a palavra nojo, mas não necessariamente nojo de algo nojento. Algo que você tenha aversão, que você tenha rejeição. E nojo e surpresa, que é a emoção mais rápida, que é quando a gente levanta a sobrancelha em menos de um segundo. É a surpresa, é a emoção mais rápida. Das emoções é que vem os sentimentos. Agora, observe o seguinte, de 6 emoções, apenas uma é 100% positiva, a alegria. As outras podem colaborar até positivamente, né? O medo de perder uma prova me faz estudar mais, a raiva de ter errado me faz acertar mais, mas essas emoções, elas podem levar a gente para o caminho errado também. A raiva pode levar você para o ódio, que é o sentimento, o rancor, para a inveja. O medo pode levar você para o trauma, para o pavor, né? Para uma síndrome do pânico. O nojo, né? Ou a aversão pode levar você para o preconceito, né? Para a discriminação. Então, a alegria, não. A alegria é a única emoção 100% positiva. Que mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado que o excesso de alegria, que pode virar euforia, faz você perder o foco muitas vezes e perder oportunidades, ou então se sentir, aí daqui a pouco a alegria pode se transformar no ego, né? Ao invés de autoestima, eu sou o melhor, eu sei tudo, né? E você pensa que é feliz e não é. Então, a alegria, que é a base até do que a gente está conversando aqui, é a emoção que todos podem processar, mas ela é desafiadora, porque muitas vezes, quando você pensa que está alegre, né, você, na verdade, está processando mais ego do que autoestima, você está competindo com as pessoas e você não está sendo inteligente emocionalmente. Agora eu queria entrar nesse papo de inteligência emocional por um papo assim, muito atual, né? Felicidade. Felicidade. Hoje em dia, felicidade é quase uma obrigação. Você percebe as pessoas buscando muito a felicidade, né? Antigamente, a gente percebia muitas pessoas assim trabalhando a vida inteira para serem felizes lá no futuro. Quando eu me aposentar, vou comprar minha casinha no campo e vou ser feliz. Hoje em dia, não. As pessoas querem ser felizes aqui e agora. Estão se reinventando, estão fazendo, gente, eu não sei se eu vou ter tempo, eu não sei se eu tenho o dia de amanhã, então eu preciso ser feliz. Só que, muitas vezes, a gente mesmo se prejudica, a gente mesmo se atrapalha, a gente mesmo enfia os pés pelas mãos e não consegue atrapalha. E a inteligência emocional, se a gente tivesse essa inteligência emocional, seria muito mais fácil. Sim, né? sim. Para conseguir ser feliz. Então, assim, vamos falar em quais aspectos que a inteligência emocional nos ajuda no dia a dia para até a gente conseguir ser mais feliz. Quer dizer, não existe planilha, começando por aí, tá? Não acredite, né? Ninguém deve acreditar em fórmula pronta de mudança comportamental, em termos como autossabotagem. Às vezes a pessoa está num processo depressivo, ela não está se sabotando. Nos conceitos atuais, que o Daniel Goleman continua estudando, pesquisando, ele dividiu a inteligência emocional em 3 focos. O foco interno, que é o desafio da felicidade, que é a gente se perceber. A maior dificuldade do ser humano é a autopercepção e a maior facilidade do ser humano é perceber defeito no próximo, porque como medo é a emoção principal, eu tenho medo de me perceber e tenho a busca do defeito alheio como uma forma de defesa. Todos os dias, Monique, a gente acorda com 3 desafios. Lutar contra a baixa autopercepção, lutar contra a automatização do que a gente faz e lutar contra a acomodação. Porque além do medo ser a emoção principal, o cérebro é preguiçoso. Ele pesa menos de 1,5 kg, mas gasta 20% do que a gente come. Então, olha que fórmula. Olha como é que a inteligência emocional é um desafio diário. Um cérebro preguiçoso, medroso, que se torna pessimista, que persegue o defeito alheio e foge da própria mudança. Então, não é mole, não. O foco interno é um grande desafio, porque você só consegue perceber a dor alheia, né, e ter o processo empático, né, que são 3 etapas, se você se perceber. Porque senão você se vitima, você coloca seus problemas como maiores do que os dos outros e você deixa de processar a empatia, que é o segundo foco, que é o foco empático. E outra coisa, sem empatia não há felicidade, a gente não vive sozinho. Então a felicidade depende da sua autopercepção,
para que você possa perceber os outros, para que você possa entender, mesmo sem concordar, que aí você foge da crítica. E, dessa maneira, vem o terceiro foco, que é o foco macro, que é como viver bem socialmente, profissionalmente, dependendo do contexto que você tiver, entender que as pessoas têm suas diferenças, mas têm seus valores. E, na verdade, é o que a gente mais encontra no dia a dia, as pessoas assim, né? A autopercepção. Você vê o tempo inteiro as pessoas criticando os outros, né? Olhando o defeito dos outros. As pessoas que, quando você encontra na rua e vai falar alguma coisa, a pessoa começa só a falar de si mesmo, tá nem aí para você, quer dizer, uma falta de empatia absurda, ego, e assim, nisso você não consegue conviver, não consegue essa coisa do macro, ponto de vista maior. Não vai chegar lá, não vai chegar Pois lá. é, primeiro passo para conseguir isso é enxergar, né? Enxergar que você é assim. Se enxergar, exatamente. Se enxergar, se criticar, entender que temperamento não é destino, é escolha. Então, nós não somos assim, nós estamos assim, independentemente da idade. E perceber também nas pessoas o quanto nós afetamos elas positiva ou negativamente, para que a gente possa promover mudanças. Você é que tem que se policiar a vida inteira para perceber que, quando você diz que não muda, que sempre foi assim, o mundo está mudando, está te atropelando, e você está mudando para pior. Então, ou você muda, ou o mundo muda você. E, nesse caso, se você não muda, a tendência é que mudem você para pior. Que o mundo mude você para pior. E aí, com sofrimento. E aí você vai sofrer. E vai se vitimar e vai se justificar. E quanto mais você cria foco na justificativa, menos você percebe seus erros. Porque o cérebro ele faz uma escolha. Eu vou escolher me vitimar, me justificar, e dessa maneira eu não consigo encontrar o caminho de como mudar, de como aceitar crítica. O modelo mental ele é algo mutante ao longo da nossa vida. Um psicólogo, às vezes, leva mais de um ano para detectar um perfil comportamental de um paciente, e quando ele acaba de detectar, o paciente já está mudando. E, de repente, aparecem empresas que fazem 15 perguntas para traçar seu perfil comportamental. Eu acho incrível essas coisas, entendeu? Isso rotula pessoas, deprime pessoas. Agora, você tocou num assunto legal que eu gostei, sobre o trabalho, né? Antigamente, as pessoas ficavam muito no QI, né? Aquela pessoa assim, fulano é inteligentíssimo, vai ter uma grande carreira pela frente. E a gente chegou à conclusão, ao longo da vida, nem pela inteligência, através dos estudos, não. Vamos lá. Na minha história, na minha escola, os grandes CDFs não são os mais bem-sucedidos. Pelo contrário. Então, o que a gente pode tirar daí? Que não é o QI, que teoricamente naquela época parecia que era. É o que influencia nessa hora? É o que é coeficiente de equilíbrio emocional. Porque a gente aprende pelas emoções. Você tem um aprendizado analítico. 2 mais 2 são 4, sem você interpretar. Agora, se eu ensinar para uma criança que ele tem um ursinho e vai ganhar outro, né, e 1 mais 1 são 2, ele tem 2 ursinhos, aí já fica emocional. Então, o aprendizado emocional é o aprendizado que faz com que a gente retenha melhor as informações, inclusive até o aprendizado traumático, né? Que um trauma, quando você lembra de algo que te deu raiva, que te fez mal, você aflora todas as emoções na mesma potência daquela época, daquele momento que você viveu. E outra coisa, por isso que quando você vai fazer uma prova, estudou muito para ela e se cobra muito por ela, você ativa as amígdalas e elas ficam num sistema de alerta como se você estivesse no meio de um tiroteio. Então, você tem branco na prova porque você não acessa a memória de curto prazo. E quando você acaba a prova, você antes teve medo. Vem a raiva, que é a emoção reativa ao medo, porque depois você lembra de tudo. Então, quando você consegue se perceber, quando você consegue equilibrar medo e raiva, e quando você consegue usar o seu conhecimento, aí tem a soma do QI com o QE. E na busca da felicidade, então, vamos falar aqui da busca da felicidade. Sem inteligência emocional, não tem
A felicidade está na autoestima, está na autopercepção, está na capacidade que todos têm, mas não lutam sempre para mudar, para evoluir. E o limiar entre ego e autoestima é muito interessante, porque às vezes a pessoa com alto ego, né, sem a percepção de que ela é arrogante e está ocultando uma insegurança, que toda arrogância é o escudo de uma insegurança. Todo mundo tem insegurança, todo mundo tem complexo, a questão está em como cada um administra os seus. Então, para você chegar a ser feliz de verdade, você tem que ter uma autoestima elevada, um ego controlado e um nível de empatia altíssimo para que você usufrua da felicidade alheia e para que você leve felicidade para as pessoas também. Então, assim, é muito mais um conjunto de fatores do que simplesmente a alegria, que é uma emoção fugaz. A felicidade, ela vem da alegria. A alegria, eu posso estar alegre agora porque eu vi um filme e ri. E depois eu posso voltar a um processo de tristeza. Então, a felicidade é adjacente à alegria. A felicidade é a alegria sendo processada na maior parte do tempo. Aí você tem hormônios positivos que fazem com que você fuja da depressão, fuja do egoísmo, fuja da inveja, fuja da percepção contundente do defeito alheio e assim você consegue ser feliz. Agora, vamos lá. Antes da gente terminar, eu queria que você pudesse, nesse momento, muita gente está vendo a gente e está pensando assim, caramba, como, então, atingir a inteligência emocional? Acordar todos os dias lembrando desses 3 pilares: autopercepção, acomodação e automatização. O nosso cérebro permite que a gente tenha um dia 80% automático, desde processo digestivo, respiratório, cardíaco, até caminhar, até trabalhar a gente faz no automático. E quando a gente entra no automático, a gente foge da felicidade, porque a cada dia de trabalho você pode fazer algo diferente, trabalhando há 30 anos no mesmo lugar. Então, sair da automatização é outro fator também para você sempre ver o novo. Senão você fica esperando apenas a sua aposentadoria. É o que eu falo, gente. A gente tem que querer. Eu sempre falo isso. Tem que querer. Se não quiser, não acontece. Mas se você quiser de verdade, sim, tá aí várias dicas. E essas dicas aí, para mim, são perfeitas. É isso aí. Você vai para o trabalho de saco cheio todo dia, esquecendo que um dia você chegou lá achando que aquele era o grande emprego da sua vida, busca essa emoção. Aquele ainda pode ser o grande emprego da sua vida. Eu digo o seguinte, pense no primeiro dia que você foi trabalhar, tudo que você percebeu e agora você não percebe mais. Isso. É igual relacionamento. Com o tempo, você para de ver as qualidades da pessoa que está do seu lado. Então, quando as pessoas estão em crise, eu sempre recomendo, fecha o olho, lembra daquilo tudo que você admirava, que você amava, que te deixava feliz. É aquela pessoa ainda. Tenta resgatar aquilo, talvez as coisas voltem. É a mesma coisa no trabalho. É o que eu sempre digo. Corretíssimo. Tá vendo? Então eu já tenho um pouquinho de inteligência emocional. Fábio, obrigada, tá? Uma honra ter você aqui, um fera. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada por você estar aqui, ó. Tamo junto e misturado, viu?